Você já corrigiu aquela pessoa que faz parte da sua família ou do seu círculo de amigos, dizendo para a pessoa mudar a rota, tomar uma nova direção, mas a pessoa não escutou você? Ou você já pensou que estava gostando muito de uma pessoa, ou que você queria muito comprar um carro, ou que você queria muito um imóvel e depois você comprou, mesmo recebendo conselho de amigos que não era o tempo oportuno e você se arrependeu? Essas coisas acontecem na vida de cada um de nós. E quando nós somos inteligentes, nós ouvimos os conselhos que vêm daquelas pessoas que são sábias, que a gente sabe que têm resultados positivos na vida e que, por teimosia, nós resolvemos não escutar e pagar o preço de algo que poderíamos ter fugido. Se você tem interesse em ouvir uma mensagem sobre esse assunto, fica comigo até o final, porque é disso que nós vamos falar hoje. A graça e a paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando uma série chamada 31 lições para a vida em Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos e nós estamos tirando uma lição de cada capítulo, e hoje é o dia 29 desse propósito. Nós vamos tirar a lição do capítulo 29 de Provérbios. E essa lição que nós estamos tirando está baseada no versículo 1, que nos diz assim: O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente, sem que haja cura. Então, esse provérbio está nos falando: quanto mais rápido nós corrigirmos a rota dos nossos caminhos e aceitarmos a correção, a repreensão que nós estamos recebendo das pessoas que estão à nossa volta, ou até mesmo de Deus, você que tem um relacionamento com Deus e que você tem acesso, quando Deus fala com você pela palavra, no coração, no seu entendimento, sabe que quando Deus nos repreende, quando Ele nos exorta, quando Ele fala conosco pela revelação da palavra, muitas vezes no culto, numa missa, quando você está ali participando da reunião, muitas vezes Deus usa até pessoas estranhas. Por exemplo, você está tentando resolver um problema e de repente você passa na rua e Deus coloca alguém que fala justamente sobre aquele assunto e fala que ele fez aquilo que você está pensando em fazer e que não deu certo. E muitas vezes aquilo passou despercebido, você não entendeu que Deus estava falando com você. Agora, o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Quando Deus fala conosco muitas vezes, Ele coloca parentes, amigos, familiares, pessoas aleatórias no nosso caminho para nos falar que não devemos prosseguir naquele rumo. Muitas vezes Deus coloca vídeos na internet, uma palavra que é falada. De repente você está num transporte público ou você está caminhando na rua e aparecem duas pessoas conversando entre si e elas estão falando justamente sobre aquele assunto que você não sabe o que fazer ou que você quer fazer de uma forma, e aquelas pessoas estão falando de uma situação que é exatamente a sua e estão falando das consequências daquele caminho e você não presta atenção. Muitas vezes nós não ficamos atentos àquilo. Então, quando você quer muito seguir em frente em um negócio e você recebe uma repreensão, duas repreensões, três, quatro, preste atenção. Muitas vezes Deus nos dá o caminho e o direcionamento usando duas ou três pessoas que falam a mesma coisa para nós. Você quer, por exemplo, ajuizar uma ação sobre um certo assunto na justiça. De repente aparece uma pessoa e fala para você: ajuize essa ação, você precisa de um advogado. Você
tocou nesse assunto e de repente a pessoa fala sobre isso. De repente aparecem pessoas perto do seu caminho dizendo: eu já passei por uma situação assim, assim e assim. E é exatamente aquilo que você está passando. E daí a pessoa está conversando com a outra e ela fala: entrei com um processo na justiça e aconteceu assim e assim. Você já tem ali uma segunda orientação do que acontece naquela situação. De repente você está ali conversando com mais um parente e de repente a pessoa fala na mesma coisa. Então preste atenção àquilo que está acontecendo à sua volta em tudo aquilo que você faz. Na sua vida conjugal e sentimental, quando você passa por um problema que você não sabe como resolver, de repente você pede para Deus, prepara pessoas que sejam sábias, que possam me trazer orientação. Deus vai colocar no seu caminho. Quando você for corrigido por algum parente, por algum familiar, por algum amigo, pelo seu pastor, pelo padre, ou se você assistir um vídeo no YouTube e de repente estiver falando a respeito de um assunto que você quer fazer de uma forma, mas aquele vídeo orienta, não faça assim, porque você vai ter prejuízos, preste atenção, reflita, considere, veja se você está realmente no caminho certo. Porque se você prestar atenção de maneira rápida à repreensão que você está recebendo, você vai poupar a sua vida de ser quebrantado de maneira repentina. Tem pessoas que sempre ensinam: nunca caia nas promessas de investimento fácil. Estamos falando aqui da área financeira. Nós sabemos que os bancos vivem de captar dinheiro das pessoas para os seus investimentos na poupança e outras aplicações e fazer o empréstimo desse dinheiro para outras pessoas por juros bem elevados. É da cobrança dos juros dos empréstimos que o banco tem os seus lucros. De repente, alguém oferece para você um investimento que paga 40% ao mês e você de repente cai nessa cilada, pensando: vou ganhar 40% num investimento que não existe em lugar nenhum. E aquela pessoa vai pagar para você no primeiro, no segundo, no terceiro mês, para ganhar a sua confiança, até que em um dado momento ela vai dizer: você está vendo que você ganhou vários lucros? Agora investe tudo que você tem. Quando você investe tudo, aquela pessoa desaparece. Isso que eu estou falando aqui enquanto gravo esse vídeo são situações reais. Tem um livro que fala sobre essas questões que se chama Iludidos pelo Acaso, que é de um autor chamado Nassim Taleb. E nesse livro ele conta que algumas pessoas deram golpes em muitas pessoas usando essa estratégia. Eles falavam para a pessoa: se você aplicar o seu dinheiro comigo, você vai ter lucros mais altos que o mercado comum. As pessoas aplicavam, ele pagava durante um certo período até ganhar a confiança da pessoa. Quando a pessoa já estava confiando nela, ele dizia: então, agora é a hora de você investir tudo nesse negócio, porque daí, se você investir tudo que você tem, você vai ganhar esses lucros sobre um valor maior. E quando as pessoas colocavam todas as economias naquela aplicação, ele desaparecia. Então, seja atento na área das finanças, veja o que acontece no mercado, preste atenção para que você não caia nesses contos que são enganosos e que são mentirosos. Muitas vezes você começa um namoro com uma pessoa e a pessoa parece que é uma coisa, mas conversar com o pai, conversar com a mãe, conversar com os amigos daquela pessoa para ver o que as pessoas falam a respeito dela pode te trazer livramento. Uma pessoa começou o namoro com uma moça e quando ele chegou na família dela, a própria mãe da moça dizia: você não sabe onde você está entrando. Ela é, desde a infância, uma criança que sempre está irada. E o moço não ouviu o conselho daquela que depois se tornou a sua futura sogra. E
pouco tempo depois, alguns anos depois, acabou ocorrendo o divórcio porque ele não conseguiu suportar aquele estado em que a pessoa ficava sempre irada. Durante o namoro era uma coisa, mas quando foi para o casamento, aquilo que a mãe já tinha falado a respeito dela era o que realmente acontecia com aquela moça. Ela estava sempre irada com todas as coisas da vida. Então, prestar atenção naquilo que estão falando para você é importante para que você não seja quebrado de maneira repentina. Preste atenção naquilo que você recebe de orientação. Existe um ditado que diz: aonde há fumaça, há fogo. Se você começa um negócio com uma pessoa e já falaram que a pessoa é desonesta, que ela não honra os contratos, preste atenção. Até no campo político, no campo eleitoral, quando as pessoas fazem as suas escolhas no momento de realizarem o seu direito ao voto, devem prestar muita atenção em relação aos candidatos. Muitas pessoas dizem, mas não ocorrem mudanças porque sempre acontecem as mesmas coisas. Isso acontece porque as pessoas não sabem que o prefeito, o governador e o presidente dependem da Câmara dos Vereadores, no caso do prefeito, da Assembleia Legislativa, no caso do governador, e do Congresso Nacional, no caso do presidente da República. Então, quem tem um grande poder no momento de decidir as causas do país são aqueles que fazem parte do poder legislativo. Os vereadores, os deputados estaduais e os deputados federais e senadores são as pessoas que têm um poder imenso, porque são eles que fazem as leis e são eles que votam as leis que são propostas pelo presidente da República, pelos governadores e pelos prefeitos. Então as pessoas se esquecem de que, na verdade, o poder maior está na escolha dos deputados, dos senadores, dos vereadores. Então, prestar atenção naquele candidato, justamente aquela eleição que as pessoas pensam que é a menos importante, é a mais importante. Porque o voto de todos os vereadores aprova ou não aprova o projeto do prefeito para sua cidade. E o voto dos deputados é o que decide se passa ou se não passa alguma coisa que o presidente da República quer fazer. Então não basta votar apenas no chefe do executivo, mas é necessário votar também naqueles que fazem parte do legislativo. Então, aqui nós falamos a respeito de várias situações em que nós precisamos prestar atenção em relação às nossas escolhas, em relação às nossas decisões. Se você tem notícias de que aquele político já cometeu corrupção ou desviou dinheiro, não vote nele. Porque se você vota nele, você pensa que ele vai fazer o bem para você, mas ele vai permanecer ali. E se ele já fez algum ato, já praticou algum ato de corrupção, ele tem uma inclinação para isso. E muitas vezes as pessoas não prestam atenção nisso. Elas ficam sem opção porque não renovam o legislativo. Mas, aproveitando que nós trouxemos essa lição para a nossa vida, que quando você é repreendido, aprenda rápido para que você não seja quebrantado de maneira repentina, vamos colher aqui mais algumas lições do próprio capítulo 29 de Provérbios. Veja que o versículo 2 fala: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Veja que o versículo 2 fala justamente o que nós estávamos falando a respeito dos políticos. Quando os justos se engrandecem, quando você escolhe pessoas que são justas para que elas ocupem os cargos eletivos, o povo vai se alegrar, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Quando nós escolhemos uma pessoa que é má,
uma pessoa que não está preocupada de maneira real, verdadeira com o povo, o que acontece? O povo suspira. Então, o versículo 2 nos traz aqui uma orientação. Se você está ouvindo essa palavra, você está obtendo esse ensinamento da palavra de que nós devemos prestar atenção em quem nós elegemos. Se nós escutamos essa palavra e começamos a prestar atenção, podemos mudar essa situação. Versículo 3: O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda. Aqui está outro conselho: não saia com mulheres fáceis. Muitas pessoas pensam que prostitutas são apenas aquelas que vendem o corpo por dinheiro, mas essas mulheres que aceitam a intimidade antes do casamento, que são pessoas que são promíscuas, que não respeitam o próprio corpo, são pessoas que se encaixam nesse conceito de prostituição. Prostituição que vai levar você à ruína e à desgraça. Muitos homens que frequentavam a igreja caíram no laço de mulheres sedutoras, sensuais, e depois que caíram nesse laço, ficaram mergulhados em uma paixão que perderam o domínio nos seus sentimentos e acabaram caindo em depressão, em angústia, em grande e profunda tristeza. E quando esse texto fala de prostitutas, nós podemos fazer a interpretação pelo lado oposto também. Mulheres, não se envolvam com homens que são promíscuos. Muitas mulheres pensam que é brincadeira e é diversão se envolver com os garotos maus, aquele garoto que parece o que mais chama a atenção. Mas muitas mulheres se envolveram com esses homens e muitas delas foram mortas. E outras ficaram presas, mergulhadas em uma paixão e caíram em depressão. Então, aquilo que atrai, chama os teus olhos. Verifique se aquela pessoa tem qualidades para ser marido, se tem qualidades para ser esposa. Essa é a orientação da palavra, mas as pessoas são livres para fazerem o que elas quiserem. Só tem o porém de que aquele que é repreendido e endurece a cerviz é quebrantado de repente sem que haja cura, que é justamente a palavra de hoje. A lição de hoje é: quando você é repreendido, aceite a correção de maneira rápida, para que você não sofra um quebrantamento de repente, sem que você consiga se curar. Verso 4: O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de subornos a transtorna. Então, o rei com juízo sustém a terra. Quando um rei age com juízo, ele sustenta a sua terra. Esse versículo 4, vamos interpretá-lo da seguinte forma: todos nós somos reis. Como assim somos reis? Você é rei da sua vida. Existe um campo em que você decide se você vai ou não vai numa festa, se você namora ou não namora com uma pessoa, se você faz ou não faz o que é errado, se você aceita ou não aceita o suborno e a corrupção. E esse campo é você que reina. Você é responsável pelas suas decisões. Tem muitas pessoas que colocam a culpa pelas coisas que acontecem na vida dela para os outros. Mas nós precisamos entender que nós somos governantes e reis da nossa vida. E o rei com juízo sustém a terra. Aqui a terra significa a minha vida. A minha vida é a minha terra. É o campo em que eu planto as sementes. Se eu cuido da minha terra e planto sementes boas, eu estou sendo um rei que está reinando na minha própria terra com juízo. Eu estou tendo juízo para governar e reinar a minha vida com sabedoria. Então o rei, com juízo, sustém a terra, ou seja, sustenta a sua terra. Coloque boas sementes nas suas terras. Cuide bem do seu coração. Preste atenção em quem entra ou sai da sua vida. Aqueles que fazem o mal precisam ser arrancados, colocados para fora da sua vida. Coloque apenas pessoas boas,
que tem comprometimento com Deus e com a justiça e a verdade, porque assim você está colocando boas amizades no seu terreno, e com justiça você sustenta a sua terra, mas o amigo de subornos a transtorna. Ou seja, aquele que é amigo de negociações erradas aqui por subornos é tudo aquilo que é errado. Você aceita suborno, você aceita dinheiro fácil, você aceita relacionamentos fáceis, você aceita coisas que são fáceis. Se você é amigo de facilidades, de querer encurtar o caminho, pegar atalhos, sem construir a verdade na sua vida, você vai transtornar a sua terra. Como já deu 20 minutos aqui do vídeo, eu não vou prosseguir na leitura, eu só quis aqui fazer alguns comentários de alguns versículos para mostrar como que nós aplicamos esse texto, que é o que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Nós precisamos ser rápidos em aprender com a repreensão, para que a gente não seja quebrantado de maneira repentina. Aqui alguns versículos, o convite é: leia o capítulo 29, todos os versículos depois, meditando e pensando o que você pode fazer de maneira correta, de maneira rápida, para que você não sofra consequências futuras que vão trazer o mal para a sua vida. Deus abençoe, obrigado e até a próxima. Amém.